Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o autocuidado após a maternidade. Eu sei que é um tema que divide opiniões, né? Porque cada um tem um momento, né? Cada um tem o seu tempo de separar aí para o seu autocuidado. Algumas pessoas falaram algumas coisas tipo assim: ah, depois que tem filho, esquece, a gente não consegue fazer mais nada. Bom, hoje eu vim dividir com vocês como eu estou fazendo aqui em casa e o que tem me ajudado. Claro, gente, a vida real acontece no nosso dia a dia e, de fato, alguns dias não dá tempo de se cuidar. Mas isso não pode se tornar um hábito. Isso tem que ter, né, um jeitinho para a gente não esquecer da gente. Eu confesso que no começo, logo ali quando o bebê nasceu, claro, eu terminava o dia e eu tava daquele jeito, né? Eu olhava pro espelho, cabelo daquele jeito amarrado às vezes de um lado, ainda de pijama, enfim, era complicado, né? Um recém-nascido, a gente dá um perdãozinho, né? Que aí não dá tempo, né, de se cuidar. Eu entendo e eu sei que é difícil mesmo. Mas, gente, depois de um tempinho, dá tempo da gente organizar nossa rotina. Então, como que eu fiz aqui? Eu não estava conseguindo lavar o meu cabelo. Olha, é uma coisa que estava sendo bem difícil, porque eu estava às vezes sozinha, eu tenho uma rede de apoio, né? Só que tinha dias que eu não tinha, então eu ficava alguns dias sozinha com o Davi e era puxado, era corrido. Então, como que eu comecei a me organizar? Enquanto ele dormia, eu tomava o meu banho. Só que isso, gente, estava sendo muito difícil, porque eu falava assim: tá, eu vou dormir, ele tá dormindo, eu vou tomar banho, quem que vai olhar ele? Bom, o que eu comecei a fazer? Eu comprei uma câmera e falei, bom, enquanto ele dorme, coloca a câmera ali no banheiro, dou uma olhada nele e vou lavar meu cabelo. Gente, isso deu super certo e depois disso, nunca mais fiquei aí dias sem lavar o cabelo. Mães aí vão me entender que isso é um fato, gente, não é nem por, ai, mas você não dá conta disso? Não, gente, é porque é meio puxado mesmo você cuidar de um bebê e conseguir dar tempo de lavar o cabelo. Porém, foi uma das coisas que eu fiz para me organizar. Outra coisa também que eu consegui fazer é que eu não estava conseguindo, às vezes eu levantava e eu não conseguia trocar de roupa. Mães vão me entender que no comecinho da maternidade, você levanta, já tá ali começa a rotina, às 3 da manhã, depois às 5, depois às 6, depois às 7, e assim vai. Toma a manhã toda até ele tirar a soneca aí da tarde dele e dormir mais um pouquinho. Então, como que eu comecei a fazer? Logo pela manhã, o Davi, eu sei que ele vai acordar, vai ter o despertar dele ali, vai querer brincar, então eu já corria para tomar meu café. Então eu tomava café ali com ele, brinco com ele, converso um pouquinho. Eu sei que depois de 1 hora e meia, ele já começa a chorar, ficar chatinho, querendo tirar o cochilinho dele da manhã. Então, o que eu fazia? Tomava o café da manhã com ele, depois eu ia cuidar dele, dava ali uma má, coloco ele para dormir e aí sim eu corro para fazer o almoço. Faço o almoço e eu já sei que ele vai acordar, porque o soneca da manhã é no máximo 1 hora. Então, eu já fazia o almoço, já preparava tudo. Logo após o almoço, que ele acordava, eu já cuidava dele, já cuido dele, né? Já almoço e depois, gente, na soneca da tarde, eu tiro ali meu tempinho, tomo um banho, lavo o cabelo, passo uma maquiagem, porque a gente precisa dar uma renovada no nosso rosto, né? Dar aquela tapada nas olheiras que fica, né, gente? Porque a gente sabe que dormir é uma coisa que não acontece muito, a gente sempre tem aqueles despertares da noite. Então, gente, eu comecei a fazer isso na minha rotina. Porém, isso foi no início. Agora eu já consigo fazer mais coisas com ele acordado. Por quê? Porque enquanto ele dorme, eu vou dar uma descansada, vou assistir alguma coisa, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, que é o que eu tô fazendo agora, no caso. Eu vou ler um livro, vou fazer alguma coisa, porque isso daí também é a questão da saúde mental. Porque às vezes as pessoas confundem o autocuidado só com o cabelo, com a unha que tem que fazer, com a maquiagem, mas o autocuidado é numa forma geral, que é sim o seu corpo, mas também a sua saúde emocional. Então, assim, a gente parar, tomar um café sozinha, também é um cuidado que você tem com você mesmo. E você pode falar assim, nossa, mas eu não dá tempo de fazer nada, isso aí é impossível, isso aí é só para inglês ver, mas, gente, dá sim para se organizar.
Claro, vai ter o dia que o bebê não vai dormir, vai passar o dia querendo o seu colo. Isso acontece aqui também, é uma coisa super natural. E nesse dia eu vou entender que não deu tempo, mas que no próximo dia, eu vou conseguir estabelecer as minhas rotininhas ali de passar uma maquiagem, de pentear o cabelo. Tá bom, gente? O problema que a gente às vezes encontra no pós-maternidade, que as mulheres se perdem aí, é que acaba esquecendo, deixa pra lá, não consigo fazer mesmo. Depois, quando ele crescer, eu começo. E eu já vi muitas mães se esquecendo e isso afetando não só ela, a autoestima também, e afetando até mesmo o seu relacionamento, que é uma coisa que é mais prejudicial ainda, mas isso é papo para um outro tema. Mas eu acho que é legal a gente não se esquecer da gente, né? Porque eu já tive contato com muitas mulheres que às vezes elas esquecem de se cuidar porque elas tiveram filho, porque o filho atrapalhou. Ai, gente, não, eu acho que assim, é um peso muito grande a gente transferir isso para os nossos filhos. Não dá para a gente culpá-los por a gente não se cuidar mais. Eu acho que isso é ruim para a gente e para o nosso filho. Então, assim, para o nosso filho vai ser um prazer a gente deixar hoje mesmo, que é o que eu fiz até para gravar esse vídeo. Meu filho não queria dormir no horário. Eu falei, bom, ele tá acordado há mais de 1h30, quase, ele já estava acordado há umas 2 horas, ele não queria dormir exatamente naquele momento. Então, o que eu fiz? Falei, então tá bom, filho, senta aqui, mamãe vai conversar com você. Me maquiei, passei ali um batom, penteou o cabelo e fiquei olhando ele, conversando com ele. E enquanto eu conversava, ele brincava ali, ria pra mim. O que eu fiz? Continuei me arrumando. Depois peguei ele e falei: bom, agora eu acho que ele vai dormir. Quando eu peguei ele, deitei assim, ele começou a chorar, dar aquela reclamada. Falei: ele tá com sono. Levantei e dormiu em 2 minutos. Ou seja, coloquei 2 minutos ali, coloquei no berço, tá dormindo até agora, gente, já faz mais de 1 hora. Ele deu ali uma resmungadinha, olhei na câmera, depois ele olhou assim e dormiu de novo. Então, gente, o que eu quero dizer é que dá para a gente organizar a nossa agenda, a nossa rotina e não esquecer da gente mesmo. Eu sei que vai ter semanas que a unha não vai dar tempo de fazer, mas na próxima já tenta aí, pede ajuda de alguém. Olha, preciso que você olhe o bebê para eu conseguir fazer a minha unha, que foi o que eu fiz essa semana, inclusive. Pedi ajuda ali da minha mãe, falei, mãe, tem como você, ó, corri ali, fico 1 horinha com ele, vou correr e dá tempo de fazer meu pé e mão. Gente, isso daí eu sei que mas você tá falando isso por causa da sua realidade, você sabe como é que em casa tenho 3 filhos. Gente, eu vi a minha mãe se cuidar com 6, então assim, eu acho que assim, a gente precisa não culpar os nossos babies por esquecer da gente. Entendeu? Eu sei que assim, vai ter dias e dias, tá tudo bem, mas não esquecer do seu autocuidado. Bom, falando sobre isso também, questão de saúde mental e emocional também. Como eu falei, quando o bebê dormir, para um tempo, faz uma oração, toma um café, respira fundo, né? Respira, dá aquele, mas e a louça? E as coisas que eu tenho para fazer em casa? Gente, tem dia que eu normalmente eu sou pilhada. Isso no começo meu marido teve que me ajudar porque eu fiquei assim. Eu queria limpar a cozinha e deixar a casa impecável quando o bebê dormia. E eu tava me esquecendo. Eu falei, meu Deus, tô ficando doida. Por quê? Porque eu deixava, queria. E lava a louça, e limpa a casa, e corre, e faz isso. Tem hora que ele pega eu assim, ó, coloca eu no sofá e fala, não, agora você vai sentar e assistir alguma coisa. Descansa um pouquinho. Então, isso é a gente não se esquecer, entendeu? Não tô falando que a gente vai deixar a casa uma bagunça. Não. Você vai ter aquele dia que você vai focar em deixar a casa arrumada e vai ter aquele dia que você vai deixar um pouquinho de louça na pia. E tá tudo bem. Tem gente que vai olhar e vai falar assim: não, imagina, eu não vou fazer isso, não consigo descansar. Eu também não consigo, também fico maluquinha, mas eu aprendi a deixar um pouquinho de louça na pia e tá tudo bem. Então, assim, lavar roupa, deixar a casa, as roupinhas do bebê. Hoje mesmo, vou até falar como que foi meu dia. O que eu fiz de manhã? Ele acordou e aí ele tomou ali, mamou e quis dormir de novo. Bom, o que eu fiz? Falei, eu vou dormir de novo também porque eu tô cansada, vou dormir com ele. Gente, ele dormiu até as 10 da manhã, eu dormi até as 10 da manhã. Ainda não voltei a trabalhar, tá, gente? Eu tô falando da realidade de uma pessoa que ainda está de licença maternidade. Mas saiba que eu acordei às 5 da manhã. Acordei 5, acordei 6, acordei 7, e aí depois ele dormiu. Eu falei, não, agora eu preciso tirar 1 horinha de cochilo. Tirei aquela 1 horinha de cochilo.
Depois disso, eu peguei e falei assim: bom, se ele dormir e cochilar um pouquinho, eu vou correr no mercado. Dito e feito, ele pegou, dormiu ali entre 11h30 até meio-dia e meio. Eu corri no mercado, deixei a câmera com o meu marido que está trabalhando no estúdio, deixei, falei, olha aí que eu vou correr no mercado. Corri do mercado, voltei, fiz a comida ali, o almoço, ele almoçou, eu brinquei com ele ficou acordado até as 3 da tarde, mais ou menos. Ele acordou 1 hora da tarde e ficou acordado até as 3. Peguei, fiz almoço, almocei, brinquei com ele, meu marido trocou ele e tal. Eu falei, bom, agora bora eu me arrumar aqui, vou gravar, vou colocar ele para dormir. Bom, ele tá dormindo, gente. Aí depois segue a rotina da noite que eu vou, né, dar banho nele, brinco com ele, depois ele dorme, depois eu que tiro um tempinho com meu marido, assisto uma TV, um filme, janto com ele. Então, assim, gente, eu sei que não é fácil. Essa rotina do autocuidado depois da maternidade é uma loucura, mas dá pra gente organizar e não esquecer de se cuidar. Então, gente, esse vídeo de hoje que eu quero deixar para vocês é não se esquecer de vocês após a maternidade. É super importante para a autoestima, é super importante para você. Isso faz bem emocionalmente para você também. E tem uma outra coisa também que eu ia comentar sobre a questão de saúde mental também da pós-maternidade, é você separar um tempo para sair com uma amiga sua, tomar um café, aquele, como o pessoal brinca aí, né, nas redes, aquele café superfaturado. Faz bem, gente, faz bem a gente sair, tomar um cafezinho, conversar, colocar papo para fora. Ah, mas o que eu faço com o baby? Leva junto, coloca no carrinho. Gente, o meu bebê ama sair. Ama, ele ama. No começo era uma loucura, né? Ele voltava para casa, começava a chorar, ficava irritado. E aí eu tinha que entender porque ele estava se adaptando com o mundo externo. Agora ele já está com 3 meses, 3 meses e 7 dias ele fez hoje, e ele já está se adaptando a esse barulho externo. Então ele volta, ele nem chora muito mais não. Toma um banho, ele dá uma choradinha, mas depois ele dorme. Então assim, gente, faz bem também marcar um café, conversar, isso também faz parte do seu autocuidado. Então a mensagem que eu quero deixar é você não se esquecer, se reencontrar aí. Se você se perdeu no meio da maternidade, se reencontre, porque vai fazer bem para você e vai fazer bem para o seu filho também, ou filha, né, no caso, e você vai ver que você vai estar trazendo até uma harmonia para sua casa. Eu percebi isso porque no começo como é importante a mulher, né? A mulher ela tem a habilidade de trazer a harmonia para dentro do seu lar. E eu vejo que quando eu me cuido, eu trago uma harmonia melhor para minha casa. Eu trago uma coisa mais leve para minha casa. Então, assim, inclusive na sua saúde mental, eu falo, né? Tomar um café, ler a Bíblia, nem que for só 5 minutos, gente. Isso vai fazer muito bem para vocês, tá? Logo depois, eu vou comentar com vocês como que foi, né? Eu tô de licença maternidade, gente, inclusive falta um mês para eu voltar. Aí eu comento com vocês como que vai ser a minha pós, né, maternidade e aí a minha vida profissional. E aí eu comento mais a realidade do dia a dia, que eu sei que vai ser mais uma tarefa. Claro, eu vou precisar de ajuda, porque eu também vou trabalhar fora, mas a gente não pode se esquecer de nós mesmos, porque isso é importante. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para o ambiente onde você está, para sua família e para o seu lar. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam curtir e comentar comigo como que está sendo aí na sua casa. Você que é mãe de primeira viagem, você que é mãe de muito tempo, você que os filhos já até cresceram e quando você olhou no espelho você fala, meu Deus, cuidei tanto dos meus filhos e esqueci de mim. Ainda dá tempo de você se cuidar, ainda dá tempo de você dar aquele estraladinho de dedo ali e mudar essa mentalidade. Correr num parque, andar, cuidar do seu cabelo, pentear, olhar para você. Eu quero deixar essa mensagem de você não se esquecer. Não se esqueça, se reencontre. Se reencontre porque é muito importante e isso vai trazer muita alegria e muita leveza para sua casa. É isso, gente. Um beijo, fica com Deus.